Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, nós vamos resolver mais uma questão. É solicitado que encontre a solução dessa equação diferencial. Bem, tentando identificar a equação, a gente vê que assim, essa equação ela não parece ser linear, porque tem termos aqui em y ao quadrado. Fala, não, professor, mas não podia que quando a gente dividir e simplificar não vai ficar apenas y? É verdade. Mas se a gente tentar, por exemplo, multiplicar por 2x dos dois lados, vai ficar y vezes y' aqui. Então, na realidade, essa equação ela não é linear. Também ela não é uma equação separável, porque não tem como a gente colocar aqui em evidência x nem y para poder passar para o outro lado, dividindo. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é procurar ver se essa equação ela é ou exata ou homogênea. Primeiro, vamos tentar ver se ela é uma equação homogênea. Para verificar se ela é homogênea, vamos reescrever essa fração como sendo soma de duas frações. Porque assim pode ser que nós tenhamos uma expressão que dependa de y sobre x ou de x sobre y, que são as equações homogêneas. Então, nesse caso, nós vamos ter x ao quadrado sobre 2xy mais 3y ao quadrado sobre 2xy. Há termos aqui que a gente pode simplificar. Né? Aqui, ó, x ao quadrado dividido por x vai dar apenas x no numerador. Aí sobrou 2y embaixo. E y ao quadrado dividido por y vai dar apenas y no denominador. Então sobrou 3y sobre 2x. Ou seja, o que nós temos aqui é uma equação diferencial, a derivada de y com relação a x, igual a, vou escrever assim, 1 meio que multiplica x dividido por y, mais 3 meios que multiplica y dividido por x. Ou seja, a expressão aqui, a derivada, é uma função que depende de y sobre x. Então, essa equação aqui ela é uma equação homogênea. Para a equação homogênea, nós chamamos v de x sobre y ou y sobre x. Vou fazer igual o exemplo que a gente fez em sala de aula, que é chamar v de y dividido por x. Ou, que é a mesma coisa aqui, tá? Dizer que y é igual a v vezes x. Bem, então se a gente chamar y sobre x de v, onde tiver aqui y dividido por x, no lugar que não vamos poder chamar de v, x sobre y é 1 sobre v. Então, como a gente está querendo resolver essa equação pelo método da equação homogênea, nós temos que encontrar quem é a derivada de y com relação a x em função da derivada de v com relação a x. Nós vamos usar aqui a identidade que y é igual a vezes x, derivada dos dois lados, e para poder substituir. Então vamos lá, derivando aqui em cima, ó, derivando do lado de cá, você vai ter a derivada de y, estou derivando com relação a x. E no segundo membro, como aqui é um produto, tem que usar a regra do produto. Então a derivada de v com relação a x. Derivei a primeira, multiplica por x, mas agora você vai repetir o v e vai derivar x. Derivada de x com relação a x dá quanto? Dá 1. Então eu posso trocar a derivada de y com relação a x por a derivada de v com relação a x mais x vezes mais v. Vamos fazer isso, vamos fazer essa substituição. Chega aqui fazer isso ainda. Então, esse termo aqui, eu posso substituir exatamente pela derivada de y com relação a x aqui embaixo. Vamos lá, então. Então, substituímos, literalmente, recortamos lá e colocamos aqui. Vai ser igual a 1 meio. X dividido por y é 1 sobre v, né? Porque y dividido por x é v. Então, x dividido por y é 1 sobre v. Mais 3 meios y sobre x é v. E aqui nós temos uma equação diferencial apenas
uma equação diferencial em V. X aqui é a variável independente. Tem termos semelhantes, tem um V aqui, eu tenho 3.000 de V aqui, então vamos tentar, quando a equação é homogênea, nós vamos tentar sempre separá-la. É o que vai acontecer aqui. Então, do lado de cá ficou... Eu vou escrever o x aqui na frente, fica mais bonitinho, tá bom? Fica x vezes a derivada de V com relação a x igual 1/2 de 1 dividido por V. E esse V eu vou passar para o lado de cá, vai ficar 3/2 de V menos V, que dá também 1/2 de V. E quando eu fizer aqui, quando eu fizer 3/2 de V, 3/2 menos 1, dá 3 menos 2 dá 1. Pronto, então restou apenas V, acho. E essa equação a gente pode separar. Vamos fazer isso, vamos colocar... Primeiro colocar aqui o meio em evidência, tirar o mínimo aqui. Então, vamos ter x derivada de V com relação a x igual a... Colocando aqui um meio em evidência. E aqui fica 1 sobre V mais V. A gente pode tirar aqui o mínimo, né, escrever tudo frações do mesmo denominador. Está acabando aqui o nosso quadro. Vamos lá. Então, vamos ter que a derivada de V com relação a x vezes x aqui é igual a 1/2. Aqui o denominador vai dar V. V dividido por V dá 1, vezes 1 dá 1. Mais V dividido aqui por 1 dá V, vezes V, V ao quadrado. Pronto, e agora vamos multiplicar esse V que está no denominador, esse V que está aqui no denominador dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Esse 1 mais V ao quadrado está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E esse x está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar V. Esse 1/2 que está dividindo aqui, esse 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2V dividido por 1 mais V ao quadrado. Esse x está para o lado de cá, passa dividindo, fica 1 sobre x. E escrevendo a equação em sua forma diferencial, nós vamos ter aqui dv do lado de cá e... Lembrando que esse dv aqui nada mais é do que a derivada de v com relação a x vezes dx. É como se eu estivesse multiplicando dos dois lados aqui essa equação por dx. Eu não estou passando esse dx para o lado de cá multiplicando, não. Não falem isso, por favor, não, porque é uma assassinato matemática muito grande. Porque a dv dx aqui, isso aqui é uma derivada, não é uma divisão de duas diferenciais, não. Bem, agora sim a gente pode integrar. Essa integral a gente já fez na questão anterior. Observe que o denominador 2v é exatamente a derivada aqui de 1 mais v ao quadrado. Então, a gente pode integrar dos dois lados. A integral de 1 sobre x dá o ln do módulo de x. E aqui, essa integral dá o ln de 1 mais v ao quadrado. Não precisa colocar o módulo, porque 1 mais v ao quadrado é sempre maior que 0. Mas não precisa colocar o módulo. Por isso eu não estou colocando. Ln de 1 mais v ao quadrado. Aí apareceu uma constante do lado, uma constante do lado. Vou colocar a constante só aqui. Pronto, está aí resolvida a equação diferencial? Não. Não, porque na realidade o v aqui é quem? É y sobre x. Então a gente tem que vir aqui e fazer a volta para as variáveis originais. Então vamos lá. Vamos ter ln de 1 mais v ao quadrado, que é y, dividido por x. É só o quadrado. Aqui está o quadrado aqui e o quadrado aqui. Igual ao ln do módulo de x mais uma constante. E para a gente sair com ln, a gente aplica a exponencial dos dois lados, né? Quando a gente aplicar a exponencial dos dois lados, no lado esquerdo vai dar 1 mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado. E no lado esquerdo daria exponencial do ln do módulo de x, que é módulo de x.
Aí vezes, né? Porque ficaria a exponencial disso aqui tudo. A exponencial de uma constante. É assim, exponencial de uma constante, vou chamar de uma constante, vou chamar de k essa constante. Só que repare bem. Quando você tem aqui módulo de x vezes k, esse módulo de x ou vai ser k, ou esse módulo de x aqui, ou vai ser o próprio x quando for positivo, ou vai ser vai ser menos ele quando for negativo. Como eu estou multiplicando aqui por uma constante, se esse número aqui for positivo, você pode pegar esse. Vou fazer com mais detalhes. Você pode reescrever isso aqui assim. Ó. Vai dar x ao quadrado, tendo aqui o mínimo aqui, mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Aqui, eu quero reescrever de uma maneira mais bonita, ó, porque o módulo de x vezes k, ou vai ser o próprio x aqui vezes k, quando for positivo, ainda vai ser uma constante vezes x, ou vai ser menos x vezes k, que também vai ser uma constante vezes x, né? É só pegar a constante como sendo menos k, ou seja, eu posso reescrever isso aqui como sendo x vezes uma constante. Vou chamar m, porque não é necessariamente essa mesma. Aí agora sim a gente pode, até que fim, isolar. Eu passo esse termo lá de cá multiplicando. Vamos ter então que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a x à terceira vezes m. E lembrando que esse m aqui é uma constante. E por fim, esse x ao quadrado passa para o outro lado subtraindo. E até que fim, agora a gente terminou a nossa equação diferencial. A solução y ao quadrado vai ser igual a x à terceira vezes o número m menos x ao quadrado. Esse m aqui é uma constante. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima